Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é uma honra estar aqui, né? O primeiro webinar de Geoquímica esse ano, e de um tema assim que a gente tem percebido no desenvolvimento dos nossos trabalhos, que ele tem sido cada vez mais atual. Então, falando um pouquinho só da Water Services, a gente tem 4 áreas principais de atuação, que é a hidrogeologia, o gerenciamento de dados, a hidrogeotecnia e geoquímica. Então, a gente presta serviço nessas áreas. A gente também fornece treinamento sob demanda, né? Tanto online quanto presencial. Ainda tem o nosso canal no YouTube e o Water Service Academy, onde você pode encontrar vários cursos, né, para o seu melhoramento, né, vamos dizer assim, profissional. E nós representamos também alguns produtos, né? No caso, a gente representa os softwares da Waterloo, da Bentley, e também tem os dispositivos de monitoramento, né, da Van Essen, que a gente também representa aqui. Bom, então, a gente vai falar hoje um pouco sobre a modelagem hidrogeoquímica, né, desde o modelo conceitual ao modelo numérico, porque a princípio que as pessoas pensam quando a gente está trabalhando, né, num projeto desse tipo, as pessoas já pensam logo de cara que é um bicho de 7 cabeças. Ah, isso é muito complicado. Como que vocês fazem isso e tal? Então, eu quero mostrar assim, o que está por trás do desenvolvimento de um modelo numérico, né? Então, aqui a proposta, a gente vai trabalhar com esses tópicos, falar um pouquinho sobre modelagem hidrogeoquímica, a gente vai falar do software que a gente usa, que é o Frixi. É um software que ele é bem útil, né? Ele é um software livre, é um software que é leve. Então, eu acho que, se não me falha a memória, ele tem 9 ou 10 megas para instalação, então é um software, assim, bem prático, então qualquer máquina, ela consegue rodar um software desse, então não precisa de configuração avançada de hardware. E a gente vai falar dos dados de input, né, de onde vêm os dados, né, como que a gente faz essas análises, como que o Frixi funciona, como que se insere esses dados e toda a preparação que a gente tem que fazer antes. Que aí seria como a gente insere esses dados. Aí eu coloquei aqui um adendo, né, preenchendo o Becker, que a gente vai entender que o Frixi funciona como se fosse um Becker de laboratório, e a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação dos resultados no modelo. Então, só eu falar um pouquinho sobre a nossa visão no time de geoquímica, né, da WST, a gente tem desenvolvido nos últimos anos, né, muito em termos de técnicas, né, de diagnóstico. Então, a gente tem o monitoramento, a gente tem os estudos de áreas contaminadas, a gente tem toda uma coleta de dados de solo, dados de água, a gente tem estudos hidrogeoquímicos e geoquímicos específicos, a gente tem os mapeamentos, o balanço hídrico, e também os estudos de background, que eles funcionam como se fosse um diagnóstico. E os modelos, aí eu falo de modelos em geral, tanto os modelos numéricos, né, geoquímica, de alta depuração, hidrogeológico, hidrológico, eles funcionam como se fosse uma previsão. Porque hoje a gente vê que cada vez mais a gente tem que, né, as empresas, elas têm se tornado cada vez mais responsáveis pelos passivos, e muitas vezes as estruturas que futuras, se elas são futuras, elas não existem, então eu não tenho como prever a qualidade do efluente dessa estrutura ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente precisa simular, ou até mesmo as medidas, né, que eu vou adotar para a descaracterização da estrutura, para o fechamento, para o descomissionamento, eu tenho que simular isso, quer dizer, eu posso simular, né, não preciso, eu posso simular para saber qual vai ser a solução mais adequada, porque a solução, ela passa pelo tratamento. Então, se eu tenho uma estrutura e eu faço a simulação numérica, eu vou ter, vamos dizer assim, uma prévia do que vai ser o efluente, se vai ser um efluente quais são as minhas espécies de interesse, o que vai acontecer com elas no futuro, se eu adotar determinada medida X ou Y. Então, a modelagem numérica, ela está aí entre o diagnóstico e a solução. Então, é uma etapa extremamente importante e ela precisa ser muito bem feita. Então, aí, suportando o diagnóstico, previsão e solução, a gente tem o monitoramento dos dados, que aí a gente tem que ter todo modelo, né, independente de qual seja a origem, a gente tem que confiar nos dados que estão sendo coletados, a gente tem que gerenciar esses dados de forma adequada e conseguir analisar esses dados para que eles forneçam as informações mais pertinentes. Bom, esse slide aqui, ele é o slide de um webinar que eu apresentei o ano passado, e então a gente
terminou aquele webinar falando das nossas lições aprendidas em relação à modelagem. Então, eu retomei esse webinar para a gente falar um pouquinho, né? Como se a gente parou naquele ponto, a gente retomou agora e a gente vai continuar. E a gente vai evoluindo nessa sequência lógica, né? Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é uma lição que a gente aprendeu, que todo modelo ele tem que ser conceitualmente discutido por uma equipe multidisciplinar. Não adianta achar que eu vou ter um mega profissional, mega experiente. Claro, a experiência conta muito, mas que ele vai conseguir cobrir todas as áreas, né, que compõem o modelo geoquímico, a complexidade do modelo geoquímico. A gente vai mostrar aqui. E, geralmente, quando a gente fala de modelo geoquímico, as pessoas já pensam logo assim, isso é meio ambiente. Não, a gente já falou em outros webinars e é uma coisa que a gente afirma muito, quando a gente tem um trabalho dessa natureza voltado para o fechamento, voltado para o meio ambiente, isso muitas vezes ela envolve decisões, isso eu vou mostrar, né, ao longo desse, mostrar de forma sucinta, né, como que até o modelo geológico, como que ele pode suportar um modelo geoquímico, né, e também até os próprios dados de beneficiamento, né? Porque a gente tem vários reagentes que são inseridos no beneficiamento e o resíduo desses reagentes, eles vão parar numa barragem de rejeito, por exemplo, e eu preciso considerar eles, não posso simplesmente negligenciar. E eu acho que essa é uma das mais importantes, que a implementação do modelo numérico ele corresponde a apenas 10% do esforço que eu emprego na modelagem hidrogeoquímica. Então, apertar botão, aprender como o software funciona, isso, vamos dizer assim, é a parte fácil. A parte difícil é realmente a gente conseguir elaborar um modelo conceitual que integre as partes dentro, com todas, não vou falar toda a complexidade, mas assim, resguardando a complexidade necessária do modelo. Então, a gente tem aqui eu coloquei modelagem hidrogeoquímica, mas isso aqui é para qualquer modelo, a gente tem dados de entrada, a gente coloca dentro de um software, né? Vamos colocar aqui uma caixa preta, ele está organizado com uma série de equações e por serem fenômenos naturais que são descritos por equações matemáticas, então já existe ali algumas simplificações inerentes, né? A gente não consegue representar aquilo de uma forma perfeita, e a gente tem os resultados. Então, o modelo é isso: dado de entrada, cálculo e os dados de saída. Então, a gente precisa entender um pouquinho como que esses dados são processados dentro do software. Então, assim, não é só a questão para a gente conseguir interpretar de forma adequada. E aí, a parte mais importante do modelo é a confiança nos dados. Então, eu trouxe tanto essa imagem, né, que está aparecendo na tela, quanto essa frase que é de um livro do Stephen Hawking, que fala que não importa quão eficiente seja o nosso modelo, o nosso hardware, se eu não estiver alimentando com dados que eu confio, que foram coletados de maneira adequada, as previsões vão ser ruins. Então, eu posso até fazer um modelo maravilhoso, mas se eu não confio nos meus dados, ele vai apresentar dados ruins, resultados ruins de uma forma maravilhosa. E não é isso que a gente quer. Bom, então aqui a gente vai trabalhar aqui, que eu pensei nesse webinar, trabalhar assim, apresentando dois cenários, né? Então, aqui a gente pegou uma barragem que ela está em funcionamento, apesar dela parecer que está no limite, ela ainda está operando, está recebendo rejeito, ela recebe água. Então, a gente vê aqui que a gente tem um divisor de águas, né, dentro dessa barragem. A gente tem um divisor de águas aqui, promovido, né, pela própria estrutura. E aqui a gente tem uma saturação que a gente pode considerar 100% rejeitos completamente saturados, né? Então, rejeitos 100% saturados, e a gente tem um cenário de fechamento, onde eu vou ter uma redução do nível da água, eu vou ter um fluxo em uma única direção, né? Nesse caso aqui, e a gente vai ter aqui partes que estão saturadas e partes que estão insaturadas. Então, a gente vai ter essas duas partes aqui, partes saturadas e insaturadas. E o que isso representa do ponto de vista geoquímico? Isso vai representar o seguinte: eu vou ter contato dos meus materiais dispostos, no caso aqui da barragem, com a atmosfera, e eu vou ter
vamos dizer assim, um contato menor desse material com a atmosfera. Isso implica o quê? Difusão de gases, né? Que a gente vai conversar um pouco mais à frente aí, que são sistemas abertos e fechados, que o Frixie também é capaz de simular. Bom, então, o que acontece? Isso são observações de modelos que eu tenho visto por aí, né? Assim, alguns estudos mesmo, trabalhos acadêmicos, que normalmente você tem uma mineralogia extremamente complexa e que essa mineralogia, ela é de uma certa forma simplificada. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? Vamos cortar os silicatos. Então, eu observo assim que alguns modelos, né, alguns estudos que eu já vi, é tomado algum tipo de decisão deliberada para simplificar o modelo. E aí, qual que é o efeito dessas simplificações, por exemplo, em simplesmente remover os silicatos da mineralogia por considerar que eles não são reativos suficientes, que não vão ter a contribuição? Então, esse é um primeiro item. Mas aí a gente tem, né, que os silicatos, numa escala de tempo, né, longa, e quando eu não tenho carbonato no meu sedimento, eles têm a contribuição química deles, sim, e eles trabalham principalmente, assim, né, na ausência dos carbonatos, com um mecanismo de controle de pH e de sequestro de CO2. Então, aqui a gente tem um gráfico aqui, só para ilustrar mesmo, onde a gente tem, né, o intemperismo dos silicatos. Então, a gente tem velocidade de intemperismos diferentes de acordo com o pH. Então, isso vai depender muito das minhas condições. Então, fazer uma decisão deliberada logo no início de simplificar, por exemplo, a mineralogia não é uma boa decisão. A gente precisa avaliar esses dados. E a gente consegue fazer isso por meio de uma análise de sensibilidade, né? Saber quanto que aquele material está contribuindo. Então, aqui, novamente, né, essa é uma figura assim, que ela é bem apresentada, né, a gente já apresentou em outros webinars, mas eu acho ela de extrema importância, que é falando sobre os estágios de drenagem ácida de mina. Então, por exemplo, a gente tem, logo no estágio inicial, a gente tem a calcita, né, então a gente tem aqui a calcita, ela consegue controlar o pH em torno de 7, e à medida que ela é consumida, né, a gente tem aqui a siderita como um coproduto, né, das reações de neutralização da drenagem ácida de mina. Então, uma vez consumida a calcita, a gente tem aqui a siderita atuando como um controlador do pH. Então, uma vez que a siderita ela é consumida, então, a gente tem aí a influência dos hidróxidos de alumínio, a gente tem os hidróxidos de ferro que atuam, e, por fim, a gente tem os alumínios silicatos que dão a sua contribuição na neutralização da acidez. É uma contribuição eficiente? Não, mas existe ali o seu potencial. Falando sobre o Frixie. O Frixie, né, ele significa pH Redox Equilíbrio, né? Então, eu tomei a liberdade de fazer algumas considerações, né? Porque o Frixie, o fonema dele, né? Ele lembra a palavra freak, que é enlouquecer em inglês, né? Louco, e freaks, né? Transliterando, então ele meio que enlouquece a gente. Então, ele foi um código desenvolvido em 1995, né? Pelo Serviço Geológico Americano, e ele é um software de domínio público, né? E atualmente ele é mantido e atualizado pelo Tony Apelo e pelo David Parkus, e a gente está na terceira versão desse software. Bom, e como que o Frixie funciona? O Frixie, ele funciona como se ele fosse um Becker. Então, toda simulação que ocorre no Frixie é como se ele fosse um Becker com sal. Agora, o desafio é como eu vou simular esse Becker, que no caso não há barragem dentro de um Becker, né? Como que eu vou inserir essas complexidades? Então, aqui é só a carinha do Frixie, né? Como que ele, os aspectos dele. Então, ele é um bloco de notas, né? Ele possui uma sintaxe simples, e ele tem uma desvantagem que ele não tem a princípio, uma interface gráfica, né? Então, o modelador ele tem que usar um pouco a imaginação para estruturar o modelo. Em função disso, né, por outro lado, a gente tem o Frixie na versão interativa, que é o Frixie, que a gente tem aqui, né, os botões que podem ajudar a gente inserir esses dados no modelo, que a gente vai passar por algumas funções,
os blocos, né, de dados, como que a gente insere. Então, a gente vai voltar, assim, bem no princípio, voltando, assim, nas aulas de física básica, e falar assim, tá, como que eu vou inserir complexidade de hidrogeologia, de geotecnia, hidrologia no modelo? Então, a gente parte do princípio de uma análise dimensional. Então, aqui a gente tem as unidades fundamentais, né, que, no caso, segundos, quilograma, mol, candela, Kelvin, ampere e metros. E a gente entende, né, por meio de uma análise dimensional, que qualquer grandeza física ela pode ser representada em termos de massa, comprimento e tempo. E baseando-se nesse princípio da análise dimensional, eu consigo colocar esses dados dentro do meu modelo. Então, aqui, só para a gente ter assim, uma ideia, né? A gente vai detalhar isso adiante. A gente tem aqui parâmetros que vêm da hidrogeologia, a gente tem da hidrologia, a gente tem a mineralogia e a geologia, a gente tem a geotecnia e aí a gente tem a própria hidroquímica que vão dar suporte ao nosso modelo. Então, aqui a gente tem a nossa barragem, a gente tem todas essas informações dentro de um site, né, de mineração, e aí a gente tem a química, quando a gente for falar de química, a gente vai falar um pouco mais sobre o modelo propriamente dito, mas a gente tem as reações, né? A cinética das reações, a gente tem os parâmetros termodinâmicos e a estequiometria de reações, que na verdade, se a gente for olhar, né, a base ela é fundamentada numa química de segundo grau. E a parte de estatística, que é para a gente analisar e entender esses dados, que a gente vai falar. No entanto, a gente ainda está tratando de um Becker, a gente não está tratando de uma barragem, a gente não está trabalhando com dimensões que são reais. Então, eu tenho ainda que considerar um fator de escala, que isso é muito importante e talvez esse seja um próximo tema de um próximo webinar, como lidar com essa questão de fator de escala. Porque uma coisa é um ensaio realizado em bancada e outra coisa é uma estrutura, né, num site de mineração. Então, vamos lá, vamos começar do princípio. Então, aqui eu selecionei por partes, né? A gente tem que fazer um modelo conceitual de onde essa estrutura está inserida. Então, a elaboração do modelo conceitual, ela precisa ser muito bem alicerçada, né? Então, ela tem que estar aprumada também, ela tem que fazer sentido. Então, é como se fosse a construção de uma parede de tijolos. Então, primeiro, eu tenho informações da geologia local e da mineralogia. Esses dados são extremamente importantes, porque se eu tenho um rejeito, ele é oriundo, muito provavelmente, do material geológico da região. Então, esse material, esse rejeito, esse resíduo, ele vai resguardar características do material geológico natural da região. Então, só essa análise e contextualização geológica, ela já vai me dar um monte de informações que vão ser importantes para inserir no meu modelo. A gente tem que analisar os dados existentes, não adianta eu sair recomendando XYZ, como se diz, um monte de ensaio se eu não fizer uma análise crítica dos dados existentes. E daí sim eu partir para uma proposição de amostragem de caracterização. E a gente ainda tem os dados hidrológicos, né? Então a gente tem que saber desse site, como que isso, o regime de chuvas, o balanço hídrico, isso é muito importante conhecer para eu começar a ter um modelo conceitual. Então, aqui nessa parte é o entendimento conceitual da área. A gente não está falando aqui de modelagem geoquímica, a gente não está falando de modelo numérico, a gente não está falando de software. Bom, então aqui só um outro exemplo, eu tenho aqui a minha barragem, né, funcionando, né, daquela forma, e aí eu posso ter, por exemplo, um contato com a água do aquífero, eu posso ter a água do próprio efluente da barragem com esse aquífero, isso vai ser drenado, vai sair no dreno, eu tenho a influência da água de chuva, e ainda, se eu tiver algum tipo de lago ou rio do lado, será que existe uma conexão hidráulica, né, entre esses diversos componentes? Então, aqui a gente faz a análise estatística, isso aqui no caso é uma análise de cluster que a gente fez em um dos projetos, e a gente viu o seguinte, que a gente, sim, o efluente, ele tem uma conexão com, no caso, né, aqui, tem tanto com o efluente da barragem, ele tem uma conexão com a água do próprio lago, né, da barragem, porque, né, está sendo depositado ali, com algumas nascentes, então superficiais, então existe algum tipo de conexão hidráulica e também com a água subterrânea.
Então, a gente vê que existe uma interface entre esses diversos componentes do meu ambiente. Então, isso já começa a me dar, assim, eu começo a vislumbrar o que está acontecendo que eu não estou enxergando. Então, por isso que a análise de dados e confiar no que eu estou analisando é muito importante. Bom, então a gente fez a contextualização geral da área, a gente agora entra um pouco mais no modelo conceitual da estrutura. Então, a gente tem aqui o FRIXI, ele considera fases mineralógicas, só que quando a gente faz uma análise mineralógica, normalmente de fração de raio-x, a gente tem em termos percentuais, né? A gente vai ter essa composição mineralógica em termos percentuais. Então, a primeira coisa, uma composição mineralógica generalizada, ela limita um pouco a minha interpretação de dados. Então, aqui eu coloquei exemplo, composição típica de um estéreo de minério de ferro. Eu tenho 25% de óxidos, geral, não sei de quê, óxidos, 70% de silicatos e 5% de outras coisas. Quando eu uso um método que ele é muito mais aprofundado e eu começo a entender quais são as fases, por exemplo, de silicatos. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Lara, que é minha colega aqui na WST, ela é especialista nisso, que, por exemplo, a clorita é uma lixeirinha. Ela chama de lixeirinha, por quê? Ela dissolve várias coisas, várias espécies no ambiente e guarda na estrutura dela, né, de forma dissolvida. E dependendo das condições de pH, o que vai acontecer? A clorita vai liberar esse íon para o ambiente. Então, muitas vezes eu vejo lá, poxa, meu efluente tem essa característica, esse elemento, mas eu fiz análise mineralógica e eu não encontrei. Provavelmente ele pode estar absorvido nessas fases. Então, assim, tem um webinar no YouTube da WST, tem um webinar que a Lara apresentou, acho que em 2021, onde ela fala dessas técnicas de análise química e que são importantes para a gente aqui. Então, a gente tem o FRIXI, a gente tem os dados em termos de percentual e a gente precisa transformar isso naquelas unidades básicas, né, fundamentais, para a gente poder inserir isso no modelo. E a gente vai inserir isso em termos de número de mols. Bom, e uma outra questão aqui que, do momento que eu estava pensando, não ficou, no momento que eu estava pensando na apresentação, ficou fora de ordem, mas a gente vai voltar nessa parte de mineralogia ainda. É também em relação aos modelos, os bancos de dados que existem dentro do FRIXI. Então, os modelos, os bancos de dados, eles são uma grande revolução no campo da geoquímica. A gente vai conhecer alguns deles, né, que eu vou mostrar rapidamente. O FRIXI, ele tem 14 bancos de dados termodinâmicos, então cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua função, a sua especificidade. Então, aí cabe ao modelador poder escolher, selecionar aquele que é mais adequado para o modelo. Então, a gente tem o FRIXI.dat, que é o padrão. O problema de usar esse banco de dados é que ele não possui arsênio, dados termodinâmicos de arsênio. Então, para quem modela no quadrilátero ferrífero, é uma limitação. A gente tem o ATEC4, que, né, inclui mais elementos traços. A gente tem o MinTech e o MinTech versão 4, né, que são dois bancos de dados que são atualizados, né, pela USGS. E a gente tem o LLNL, que é um dos que a gente mais usa, porque ele tem uma quantidade de espécies maior, de complexos também, e ele tem essa relação de dependência da temperatura, então eu consigo, né, claro, não é variando em temperaturas extremas, né, por exemplo, de um processo, mas eu consigo ter uma resposta de variações de temperatura no ambiente para esses dados. A gente tem o ISO.DAT, que é um banco de dados termodinâmico para isótopos, e o PITSA, que são para simulação de modelos de salmoura e de alta salinidade. O LLNL, por ele ser um banco de dados assim, bastante completo, ele tem, né, vamos dizer assim, o aspecto negativo dele, que ele muitas vezes o resultado dele, ele te dá muitas fases mineralógicas, muitos resultados que são intermediários e que a gente tem que conseguir avaliar. Ele vai dar um volume grande de dados e muitas vezes aquelas fases são instáveis no ambiente, fases, quando eu falo mineralógicas, né, são instáveis e elas não vão se formar, mas eu preciso ter um conhecimento para poder separar o joio do trigo. Bom, aí voltando ao modelo conceitual da estrutura, uma vez selecionado meu banco de dados de forma adequada, aqui eu tenho, né, por exemplo, eu tenho o meu mineral,
eu tenho o nome dele no banco de dados, né? Mostra na segunda coluna, a fórmula química dele, a massa molar, vai ser calculada, e aí, por meio da minha análise mineralógica, eu tenho a composição. E daí começa a minha parte, como eu vou inserir esses dados, né? Eu não posso inserir em termos de percentual, então eu preciso calcular o que significa cada uma dessas frações em termos de número de mols. E para isso eu preciso tanto utilizar a densidade, a porosidade do material, como a densidade dele. Por quê? Como eu disse, o Frixie ele é um Becker, ele funciona com 1 litro d'água. Então, é o volume dos meus poros que vai me dar a quantidade de água que eu vou ter, vamos dizer, na minha simulação. E isso precisa ser bem calculado. E aí, por meio da densidade, eu consigo calcular o número de mols também que eu vou inserir no meu sistema. Porque é assim que o Frixie entende. E muitas vezes a gente estimar, né, por exemplo, fazer uma caracterização bem feita da composição mineralógica desse meio, tem alguns desafios. E os principais desafios é como que eu vou mostrar uma estrutura de forma representativa. Então, o que acontece muitas vezes a gente recorrer tanto a modelos de blocos como a testemunhos de sondagem que foram feitos na época da exploração da área para poder suprir essas demandas. Então, e daí eu implemento um programa de amostragem, né, nos testemunhos e por meio da cubagem do que foi explotado no período de construção daquela estrutura, eu consigo ter uma estimativa aproximada do que está depositado ali dentro. Bom, aí agora a gente chega na parte da geotecnia, né? Então, o Frixie, ele é um software, né, que ele faz simulações em uma única direção, e a gente não tem estruturas que sejam em uma dimensão, a gente tem estruturas que são tridimensionais. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter esse arranjo dessa estrutura, e eu preciso definir perfis que sejam representativos. E a partir daí, eu posso fazer simplificações para que eu consiga, por exemplo, simular várias colunas dispostas, né, vamos dizer assim, espacialmente, e que eu consiga representar a minha estrutura de uma forma tridimensional. Então, assim, às vezes não é um modelo do Frixie, são vários modelos onde eu vou ter que ter muito bem estruturado essas grandezas, né? Então, a gente precisa conhecer, além de tudo, o nível de água dentro dessas estruturas, né? Então, assim, as condições de saturação do dreno e também o próprio projeto de drenagem dessas pilhas, no caso de pilha, né? No caso de barragens também. Então, eu preciso ter essa noção. Bom, do que tange a hidrogeologia, a gente tem, né, primeiramente, né, lembrando quem estudou ciências da natureza, sabe, tem as aulas de solo, então a gente tem as propriedades físicas do solo, que no início, né, a gente começa ali, como eu falei, a gente tem a porosidade é o volume de vazios, eu preciso saber o que ocupa esse volume vazio, se vai ser ar, se vai ser água, se o meu meio é saturado, insaturado, então eu preciso determinar essas grandezas. A gente tem ainda o tempo de residência dentro dessa estrutura, que são dados de hidrogeologia que vão me informar isso. E a gente também tem, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, dos fluxos, né? Porque dentro de uma estrutura eu posso ter fluxos preferenciais. Então, aqui no caso, é uma representação de uma estrutura compartilhada de estéreo e rejeito, então a gente tem condições hidrogeológicas distintas, né, em termos de condutividade hidráulica, tempo de residência e de transmissividade. Então, eu preciso considerar isso no meu modelo, porque às vezes, por exemplo, o rejeito, em geral, ele vai ter uma condutividade hidráulica menor. Então, a maior contribuição vai vir, por exemplo, do estéreo, quando eu tenho uma pilha compartilhada. Então, eu preciso determinar esses fluxos preferenciais, porque provavelmente são eles que vão ser as reações, onde vão acontecer as reações mais relevantes para o meu modelo. E, por fim, a gente tem aqui as reações químicas, né? Então, aqui falando um pouco do modelo conceitual, depois que eu fiz aquela contextualização geológica, mineralógica e etc., eu tenho que pegar todos esses dados, né, entendê-los, porque daí eu vou saber mais ou menos, vou ter uma noção do tipo de fenômeno que pode acontecer ali, quais os possíveis espécies que vão ser liberadas no caso
vão ser liberadas para o meu efluente, e aí, a partir do modelo numérico, eu começo a implementação numérica, onde eu vou implementar essas reações de oxirredução, eu vou ter pela avaliação, pela caracterização do material, eu vou saber o que está sendo precipitado, quais minerais são precipitados, quais estão supersaturados, isso tudo me dá uma série de informações. E ainda a gente tem os fenômenos interfaciais que se referem à adsorção, né, que também é possível inserir no FRIXI. Bom, até aqui a gente não falou de modelo numérico, a gente não falou de método de interpolação, a gente não falou nada de modelo numérico. E a gente está quase acabando a apresentação. E isso foi proposital para mostrar que o modelo conceitual, o entendimento dos fenômenos que acontecem dentro da minha estrutura e de todos os meus dados, ele é 90% do trabalho. Então, depois que eu tenho toda essa caracterização da fase sólida, da fase aquosa, tenho o modelo conceitual da estrutura, a caracterização do meio poroso, do meio físico, né, da própria estrutura, e tenho uma noção dos fenômenos químicos que estão acontecendo lá, eu coloco isso tudo dentro do modelo. Então, aqui, aí agora falando especificamente do FRIXI, a gente tem 2 blocos de dados, a gente tem o Solution, onde a gente insere as soluções individualmente, e a gente tem o Solution Spread, onde a gente pode colocar várias soluções em um único bloco de dados, né? Então, são essas, o FRIXI ele sempre funciona com água, então eu sempre tenho que ter um desses 2 blocos de dados preenchidos, né, obrigatoriamente. Aqui a gente tem um equilibrium phase, que é quando a gente insere as fases mineralógicas, né, isso aqui, essas fases elas vão aparecer de acordo com o que está disponível no meu banco de dados, que eu vou selecionar, e a partir daqui a gente faz, né, a gente seleciona as fases mineralógicas, o índice de saturação é 0, né? A gente tem a fase ali sólida, e a gente coloca a quantidade aqui em número de mols, que é aquela continha que a gente tem que fazer de transformar o percentual em número de mols. Aqui em cima a gente tem, por exemplo, células do transporte, eu vou explicar um pouquinho do bloco de dados de transporte. Eu tenho 10 células, então eu preciso, quando eu coloco aqui de 1 a 10, eu estou falando para o modelo assim, olha, as minhas células de 1 a 10, elas estão preenchidas com essas fases mineralógicas. Se eu tiver mais células e quiser, por exemplo, num caso de um modelo em camadas, eu posso falar para o FRIXI, olha, de 1 a 10 é essa composição, de 11 a 15 é essa outra composição. Então, assim, ele é um software, vamos dizer assim, bem flexível. Então, isso aqui, o princípio, né, do modelo de transporte. Então, a gente tem aqui as células 1, 2, 3, 4, até N infinita, a gente decide, tanto o tamanho quanto o número de células. Então, a gente tem os saltos, né, que são os shifts. Então, eu tenho uma solução aqui que ela vai percolar pela minha coluna, né, como se fosse um ensaio em coluna. Só que essas colunas, inicialmente, elas são preenchidas por por uma solução aquosa também, que eu preciso ter caracterizado. Então, aqui no caso da minha barragem, eu tenho aqui os rejeitos saturados. Então, dentro né, a água intersticial, ela está, vamos dizer assim, um ambiente, né, que tende a ser redutor. A gente tem pressões parciais de oxigênio e de CO2 diferentes da atmosfera, provavelmente a gente vai ter uma redução dessas pressões, porque no caso, né, assim, do transporte de gases para dentro desse tipo de estrutura saturada, normalmente é o transporte difusivo. E a difusão de gases em meios aquosos saturados, né, ela é 10.000 vezes mais lenta do que a do ar. Então, eu vou ter pressões atmosféricas diferentes. E aí, a gente tem aqui no meu modelo conceitual, que eu vou ter aqui um aquífero que está em contato com a minha água intersticial da barragem, e a composição entre essas duas, vamos dizer assim, esses 2 compartimentos, ele vai dar o resultado do meu dreno de fundo. Só que eu chego no meu dreno de fundo, eu tenho uma condição que é diferente da minha barragem. Isso também é possível, e eu também preciso simular para que eu tenha a simulação adequada que eu tenha a simulação adequada da qualidade hidroquímica do meu dreno. Então, aqui, só dando um exemplo, a gente falou ali da condição saturada, agora a gente tem aqui uma condição insaturada. Então, a gente tem aqui a profundidade em torno aqui de 30 metros, né? Entre 30 e 25 metros, onde a gente tem um ambiente saturado, então a gente pode considerar, a princípio, como um ambiente anóxico. Então, a gente tem, inicialmente,
o consumo de oxigênio pela matéria orgânica. Então, existem, né, alguns modelos que falam, de acordo com a densidade da vegetação sobre a estrutura, a gente tem determinado tipo de consumo de matéria orgânica, quantidade de matéria orgânica que é consumida pelo oxigênio, e a gente aqui tem o consumo de O2 pela oxidação de minerais, né? Então, e aqui, quando a gente tem um ambiente anóxico, onde a gente tem uma pressão parcial de O2 bem baixa, a gente não tem o oxigênio, a gente vai ter outros tipos de reações geoquímicas predominantes. E isso, claro, vai influenciar na qualidade hidroquímica do meu efluente no DRE. Então, aqui a gente tem o modelo de bloco, né, de bloco de dados de transporte, né, que a gente só repetiu aqui, é possível eu escolher aqui o número de células, o número de shift. Shift significa cada salto, então a passagem da água de uma célula para outra, cada vez que a água passa de uma célula para outra, isso é um shift, é um salto. A gente aqui tem o tempo que cada um desses saltos dura, então a gente pode entender isso aqui como tempo de residência, mas existe algumas questões relacionadas a isso que também seria interessante a gente discutir aqui, que seria, por exemplo, os conceitos de volume de poro, porque a estrutura, o meio, dificilmente uma estrutura dessa ela é isotrópica. Então, a gente sempre vai ter uma anisotropia ali que eu preciso considerar. Então, quando eu falo em termos de volume de poro, eu estou dizendo a água percolou todos os poros dessa estrutura. E daí eu falo assim, se a água passar por essa estrutura 10 vezes, vai acontecer isso. Em vez de usar a escala temporal, porque às vezes é bem complicado a gente discutir isso com o FRIXI. Hoje a gente tem o FRIXI aliado ao FIFLOW, a gente consegue determinar isso de uma forma melhor, mas no FRIXI a gente precisa discutir isso um pouco, né? Essa é uma das limitações do software. Aqui a gente pode selecionar, né, os dados das células, né, o tamanho das células, a gente pode inserir também aqui a dispersividade, e aqui as condições de contorno, né? Os tipos, se a gente vai ter o fluxo, né? O tipo de fluxo, se a última célula eu vou ter fluxo ou vou ter uma estagnação ali da minha fase aquosa. A gente tem a direção também do fluxo, também pode ser um fluxo ascendente, descendente, e a gente pode inserir no coeficiente de difusão e também as constantes dos fatores de difusão térmica. Eu confesso que esse último aqui, esse é o padrão do FRIXI, eu nunca mexi ou alterei. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho de cinética, né? Eu falei muito de cinética, a gente não pode simplificar a mineralogia, a gente tem que fazer o modelo com a menor quantidade de simplificações de forma deliberada. Então aqui é só um exemplo muito simples, né? No caso de uma drenagem ácida, eu coloquei, é exatamente o mesmo modelo, só que um com cinética e outro sem cinética. Então, o modelo sem cinética, ele mostra o seguinte, eu tenho, a partir do momento que eu rodei o modelo, no instante praticamente zero, ele produziu um efluente com essa característica aqui, ó, 3.800 miligramas por litro de sulfato. Quando eu insiro a cinética, o que vai acontecer? Eu tenho um modelo que ele vai essa escala aqui não está em termos de escala temporal, isso aqui é em termos de volume de poro, mas a gente tem aqui uma produção, né, liberação de sulfato ao longo do tempo, que ela é gradativa, ela não vai ser uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, como mostra no modelo sem a cinética. Então, a gente chega aqui, né, no final aqui de 100 vezes que o efluente percolar essa estrutura a uma concentração de 20 miligramas por litro de sulfato. Então, a pergunta é, o que parece mais razoável? 3.800 miligramas no tempo zero ou uma liberação gradativa chegando a 20 miligramas por litro ao longo do tempo? Então, para isso, a gente usa o bloco de dados rates, onde eu vou estabelecer as equações de cinética para cada um dos minerais que compõem o meu modelo, né? Então, eles ficam aqui todos listados, né? À medida que eu coloco eles lá, e eles vão ficar todos aqui, eu vou inserindo as reações. Aqui na linha 3 é possível a gente observar, a gente pode criar parâmetros, a gente inseriu aqui um fator de escala para a gente conseguir simular essas reações. E aliado às taxas, a gente tem a cinética das reações, onde a gente vai inserir os parâmetros que são especificados, né, no bloco de dados rates. No Kinetics, a gente insere
o valor desses parâmetros, né, para a gente ter essas simulações. E, por fim, a qualidade final do meu dreno, a gente voltando lá nos slides anteriores, né? Então, eu vi que eu tenho interferência da água da própria barragem, do aquífero, a água da chuva. E, no final, como que eu faço para simular isso? Por meio do bloco de dados mix, onde eu tenho as minhas soluções. No caso aqui, eu falei assim, não, eu acho que é um chute, a gente tem, né? Sempre questão do modelo numérico, a gente tem a questão do chute inicial. Eu tenho, por exemplo, 10, que pode ser o meu aquífero, a minha água, o meu efluente na saída do dreno, assim que ele sai da pilha, com a água do aquífero, que eu chamei aqui de solução 12. Aí eu acho que um é 46%, o outro é 53%, e daí eu fiz a simulação para saber se é razoável, né, essa mistura e qual que é o resultado. E a partir disso aqui, eu posso calibrar os meus parâmetros hidroquímicos de monitoramento com os resultados do FRIXI. Bom, agora entendendo os resultados, né? Então, assim, do lado esquerdo, esse aqui são imagens do FRIXI da versão interativa, o FRIXI. Eu tenho aqui a organização, como é estruturada. Então, eu tenho aqui a seleção dos outputs, então as espécies que eu tenho interesse, que eu quero que o FRIXI me mostre e que eu possa exportar isso para uma planilha de Excel, por exemplo. E aqui eu tenho as simulações, né, onde eu vou fazer. Então, aqui eu coloquei primeiro, eu tenho uma fase mineralógica que ela tem característica que ela pode absorver outras espécies químicas. Aqui eu tenho a solução 0, vou explicar um pouquinho disso. Aqui eu tenho a simulação 3, onde eu estou inserindo minhas fases mineralógicas. Então, eu falei assim, olha, a solução de 1 a 3, que vai entrar dentro da minha coluna, ela tem essa composição. E eu falei aqui, ó, a minha solução de 4 a 10, ela tem essa outra composição. Então, eu tenho uma mudança ali. Eu posso também fazer esse tipo de estratificação, tanto em termos de fase sólida, quanto também de fase aquosa. Então, uma vez que eu tenho essa estrutura, né? Então, é um software onde eu consigo estruturar, mas eu tenho que ter uma lógica. Então, no caso aqui do transporte, né? Só explicando um pouquinho dessa lógica, a solução 0, que eu chamo de 0, sempre vai ser a solução a ser percolada pela minha coluna. E a solução de 1 a N células vai ser aquela que vai preencher as minhas células. Então, existem algumas sintaxes que elas precisam ser respeitadas dentro do modelo. Então, aqui a gente tem, da mesma forma que eu estruturei o meu input, aqui eu tenho o output. Então, se eu tenho aqui simulação 1, 2, 3, 4, 5, no meu output eu vou ter exatamente essas mesmas simulações, os resultados respectivos. Aqui eu peguei só um exemplo falando sobre as soluções, sobre diferentes blocos de dados e os resultados. Então, os resultados do FRIXI, eles são apresentados assim, em termos de composição de fase sólida, quando eu insiro essas fases, né? Alguns modelos eu só trabalho com água, então eu não tenho, né, fase sólida, não tenho descrição de fase sólida, porque não existe. Eu tenho a descrição e a composição da minha solução inserida. Eu tenho a distribuição das espécies, eu tenho especiação da fase aquosa, então ele te mostra quais os íons são predominantes e os índices de saturação. Então, independente do que você esteja simulando, esses são os resultados que o FRIXI vai te dar. E aí é parte da experiência, tanto do modelador quanto do modelo conceitual, o que faz sentido ou não. Porque a gente tem aí um grande volume de dados, a gente tem que bater o olho e a gente tem que entender o que é que o FRIXI está respondendo a partir daquela simulação. Então, se a gente olhar, né, no contexto geral, o que a gente tem em termos numéricos, ele é muito pouco, considerando todo o trabalho exaustivo que tem que ser desenvolvido em termos conceituais. Por isso, eu tenho que entender muito bem a minha estrutura, eu tenho que ter muito bem delimitada a minha área de estudo, né? Eu tenho que ter, aí nas considerações finais aqui, eu tenho que ter muito claro quais são os meus objetivos e quais as perguntas que eu tenho que responder, porque não adianta nada eu sair fazendo simplificação para responder uma questão que é complexa, ou ainda usar uma complexidade muito grande para uma coisa que poderia ser simplificada. Então, eu tenho que ter essa noção de como eu posso fazer esse tipo de simplificação. E a resposta é, se eu quero simplificar, análise de sensibilidade.
porque eu preciso ver quais os parâmetros eles são mais sensíveis, né, na minha simulação. Eu preciso ter a experiência, o conhecimento de um trabalho, que um trabalho conceitual bem elaborado me dá, para que eu entenda os meus resultados e eu veja se eles são razoáveis. Então, aí lembrando o exemplo que eu mostrei do modelo de oxidação de sulfeto, com cinética e sem cinética, então eu preciso falar assim, não, isso não é razoável, isso é razoável. E aí, voltando à análise de sensibilidade, porque quando a estrutura não existe, eu não tenho como calibrar. Então, eu vou conseguir fornecer para o meu cliente ou para o meu modelo uma faixa de resultados a partir do análise de sensibilidade. E, por fim, também é a questão de simplificação e limitação, onde eu posso inserir essas simplificações no meu modelo. Então, o tempo todo, como eu disse, a gente precisa discutir isso com a equipe interdisciplinar. Então, todos os modelos que a gente tem construído, a gente conta com o apoio das diversas áreas aqui dentro da WST, tanto da geotecnia quanto da hidrogeologia, do gerenciamento de dados, porque elas todas compõem um modelo geoquímico. E aí, voltando às nossas lições aprendidas, né, gente, eu espero que tenha ficado claro, né, de como esse trabalho é interdisciplinar, que não é um trabalho só da área ambiental, e de como elaborar um modelo conceitual, ele é de extrema importância antes de eu começar a colocar os meus dados, né, dentro do software.